né? E nós estamos vivendo um novo princípio. Vamos ler juntos o texto? Vamos ler todos juntos, com vontade? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvis. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Cristo, antes de subir aos céus, nos deixou essa promessa grandiosa, que nós seríamos testemunhas da pregação do Evangelho, da palavra, da propagação do reino. E é isso que nós somos. Vamos cantar porque Ele vive. Cristo subiu aos céus e está vivo à espera de nós. Vamos cantar. Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é um bebezinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor.
mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, se vivo está, não temerei, pois eu venci, que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém, meus irmãos. Vamos seguir com o culto. Agora com o nosso momento de dedicação, de dízimos, ofertas, mas principalmente de vidas, irmãos. Se a ideia é prosseguir, continuar andando, desculpe, só o dízimo é muito pouco. A oferta também não resolve. Se não tiver vida, se não tiver trabalho, se não tiver envolvimento, não desculpe, não se constrói igreja só com dinheiro. Dedicação de vidas, principalmente. Vamos ver o tema, o versículo do momento, e vamos cantar o hino depois. Vamos cantar o Nada Temerei. Tudo bem? Achou o texto? Tudo bem, dedicação. Vamos todos falar juntos? Dedicação. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Podem se assentar. Quem trouxe sua oferta pode vir aqui à frente. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Declare a Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei,
temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Descansa em Deus, igreja. Coloca diante dele seus anseios, suas necessidades. Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Coloca aí para mim, por favor, o nome dos aniversariantes da semana. Tem aí? Eu fiquei sem um boletim. Eu não sei, eu só sei de uma, que é a Roselane, que está aqui atrás. E tinha mais uma falando no grupo hoje da Clara, mas durante a semana realmente eu não sei. Eu vou pedir que Deus possa estar abençoando não só as ofertas recebidas, mas também os aniversariantes dessa semana, aniversários de casamento. Se tiver alguém, pode se colocar de pé para que nós possamos orar juntos. Você fez sua oferta também, seu dízimo, sua oferta. Pode se colocar de pé, vamos orar por esse momento. Vou pedir ao Eduardo que ore pelas ofertas e pelos aniversariantes da semana. Por favor. Pai amado, Pai querido, nós estamos mais uma vez aqui em sua presença, ó Pai, levando essa oração a Ti, ó Pai. Primeiramente agradecendo, ó Pai, por essa noite, porque tudo que aconteceu aqui, tudo que ainda há de acontecer, ó Pai, acontece porque é permissão Tua, ó Pai, porque é a Tua vontade, ó Pai. Entregamos nesse momento, ó Pai, todos os dízimos e ofertas, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Receba, ó Pai, com um cheiro suave, ó Pai, como uma oferta agradável a Ti, ó Pai. E não somente, ó Pai, o nosso dinheiro, mas também que nós possamos dedicar, ó Pai, a nossa vida, o nosso tempo, ó Pai, para Ti também, porque tudo isso é necessário para Ti, Senhor. Te entrego também em Tuas mãos, ó Pai, os aniversariantes da semana, tanto de nascimento quanto de casamento. Agradecemos, ó Pai, por mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, conceder muitos e muitos mais anos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Isso é o que nós te pedimos, ó Pai. Amém. Eu vou convidar o pastor para vir aqui à frente, não é? Ele vai se apresentar e apresentar a sua família. Mas antes vamos orar pelo pastor, para que ele possa trazer o recado de Deus para nós. Pastor Alexandre, eu estava aqui na dúvida, eu falei, Alessandro ou Alexandre, né? Pastor Alexandre. Vamos orar, pastor. Senhor Deus, amado Pai, no céu, nós te louvamos, ó Pai. Continuando na tua presença, ó Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, usar o seu servo como canal de comunicação para conosco hoje, ó Pai. E que tudo que ele venha a falar seja para o crescimento, Senhor Deus, dessa igreja, para a pregação do teu nome, ó Deus, para o crescimento do teu reino. Vem estar abençoando a vida dele, de sua família que se encontra aqui presente, ó Pai. E que ele possa, Senhor Deus, ter essa mensagem para nós. Tudo isso te tenho pedido, agradecido, em nome de Jesus, filho, para todos sempre. Amém e amém. Som, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandro Cruz. Estou aqui juntamente com a minha família amada, graças a Deus. Nós somos membros da Igreja Batista Parque Sueli, do pastor Samuel Wesley, que esteve aqui na Assembleia. Estamos ali já há um tempo, ali já servindo ao Senhor de coração, com amor, com muita gratidão. Quero primeiramente também agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês para cultuar ao Senhor e conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Isso para a gente é um motivo de muita alegria e satisfação nessa noite. Quero agradecer também a irmã Edni, que foi o contato direto ali para que a gente estivesse aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Tá bom, eu já vou entrar direto na palavra de Deus. Eu acho que eu não esqueci de algo, não. Esqueci? Eu acho que não, né? Vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, depois a gente vai dar um pulinho para o versículo 9, palavra do Senhor. Todos já acharam? Aqueles que acharam, diga amém. Já colocou ali, ótimo. A minha versão é a versão NVI da Palavra de Deus, onde nós vamos discorrer no texto. Diz assim a palavra do Senhor: a ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Dá um pulinho para o 9 agora. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, Jesus, o nosso Senhor. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Vamos repetir essa última frase aqui? É muito forte, né, irmãos? Esse negócio aqui é muito lindo, essa promessa aqui. A gente vai ler daqui em diante, ó. Este mesmo Jesus, está na versão lá, está diferente lá, eu não vou conseguir enxergar muito, mas vou contar de 1 até 3, e você vai falar junto comigo aí em voz alta, em bom tom. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir, tá bom? 1, 2, 3. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém. Quantos creem, pode adorar aí, diga glória a Jesus. Jesus vai voltar. O tema da mensagem de hoje é: não temas, Jesus está vivo. A gente, quando aprende num seminário, a gente aprende sobre os estados de Jesus. São 2 estados que a gente conhece, que é o estado de humilhação e o estado de exaltação. No estado de humilhação, Jesus Cristo encarna, ele nasce de uma mulher, vem como homem. Ele é humilhado, ele é cuspido no rosto, ele sofre, ele morre e ele é sepultado, estado de humilhação. No estado de exaltação, Jesus Cristo ressuscita, aleluia. No estado de exaltação, Jesus Cristo é assunto ao céu, que bênção, né? No estado de exaltação, Jesus Cristo senta à destra de Deus, oh maravilha, graças a Deus. E no estado de exaltação, a igreja, a noiva, você e eu, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, amém? Então esse texto que nós lemos, ele está dentro desse assunto do estado de exaltação de Cristo. E o estado de exaltação de Cristo firma a igreja, firma os servos do Senhor, firma aqueles que aguardam a bendita, a maravilhosa, a gloriosa esperança, que é o retorno maravilhoso, grandioso, fortalecedor do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, ele mexe com o meu coração, e eu acredito que mexe com o coração de todos os cristãos, porque é uma promessa vívida. Na verdade, o texto começa assim, vamos ao texto para a gente aprender algumas verdades aqui. Primeira coisa, diz assim, Lucas: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos seus apóstolos que havia escolhido. Versículo 1 e 2 aqui, já tem uma verdade que eu apego ao meu coração. Primeiro,
Lucas, ele está redigindo, ele era um historiador e escritor, primeiramente, inspirado pelo Espírito Santo, porque o livro histórico de Atos dos Apóstolos é Bíblia, é a palavra de Deus, não tenhamos dúvida. Ainda que Lucas fosse o escritor e o objetivo dele fosse evangelizar um homem da alta classe daquele tempo, o objetivo primário aqui, que eu entendo, é que a palavra é a palavra de Deus. Foi buscado conhecimento, estudou, pesquisou, é a palavra de Deus. E o outro objetivo de Lucas era evangelizar. Ele escreve no seu primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, ele fala com Teófilo, lá logo no início ele diz, ó excelentíssimo Teófilo, ele trata aquele homem com reverência. Agora no livro de Atos ele fala, no meu livro, ele cita o livro anterior, e ele continua discorrendo no texto, e ele fala acerca de tudo, ele escreveu de tudo que estava no outro evangelho, e agora ele inicia esse livro, que é o livro de Atos, e ele fala algo que mexe aqui no meu coração. Ele diz, até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por intermédio do Espírito Santo. Repita aí você em voz baixinha, por intermédio do Espírito Santo. Isso aqui é Bíblia, irmãos, é a palavra. Jesus, Deus, homem, inicia seu ministério na Galileia, e a Bíblia, a palavra diz, e a gente é testemunha, porque a gente lê, porque antes de ele iniciar o seu ministério, ele foi batizado. O Espírito Santo veio sobre a vida dele, ou seja, com isso eu aprendo que a igreja cresce não é por causa da estratégia. A igreja cresce não é por causa do meu conhecimento intelectual. A noiva de Cristo não caminha, não vai triunfando, não vai passando de uma pandemia, de uma dificuldade, de uma luta, de uma provação, porque ela tem estratégia, ela tem força, ela tem recursos, mas a igreja de Cristo, ela caminha somente por intermédio do Espírito Santo. Aleluia. Se não for Espírito Santo, não vai, igreja. Se não for Espírito de Deus para conduzir, para dirigir, para encaminhar, para direcionar, não vai. O próprio Jesus sendo Deus, diz o texto que ele deu instruções aos seus discípulos por intermédios do Espírito Santo. Agora, às vezes o homem, ele quer que as coisas andam de acordo com a sua força, de acordo com o seu conhecimento teológico, de acordo com os seus méritos, e não vai. Mas aqui no texto, a gente acabou de ler, diz que ele deu instruções pelo intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Que instruções foram essas? Após Jesus ressuscitar, ele ficou no espaço de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. E nesse período ele apareceu. Ele deu provas vivas, indiscutíveis, de que ele estava vivo. Por isso o tema da mensagem traz um despertamento para a gente. Não temas, Jesus está vivo. Tem a pandemia, tem os seus problemas pessoais, tem o seu problema às vezes com o filho, tem o seu problema às vezes na vida espiritual, tem uma carência aí talvez no seu coração, mas Deus, eu creio, o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você, não temas, minha querida, Jesus Cristo está vivo, e a certeza de que Ele está vivo é que a obra dEle ainda está sendo concluída, Deus ainda está trabalhando, e Ele lhe garante a vitória espiritual. Eu não estou aqui pregando um triunfalismo, mas estou falando que Deus está conduzindo a sua noiva, Deus está conduzindo a sua igreja, então você crê, é só você crer e adorar. Quem pode adorar nessa noite aqui? Adore. Só adorar. Primeiro ponto é por intermédio do Espírito Santo. Você está lá, precisa tomar uma decisão difícil, ore, fale com o Espírito Santo, fale com Jesus, Ele vai lhe direcionar. Mas que instruções foram essas? Eu separei aqui uma instrução, uma das instruções que Jesus deu para os seus discípulos, nesse íntere que ele estava entre a ressurreição e a ascensão. Eu separei aqui um bem conhecido, Mateus 28, versículo 20.
diz assim a palavra do Senhor: após Jesus ressuscitar, Jesus vai até os seus discípulos, versículo 16 em diante, e os 11 discípulos foram para a Galileia. Jesus manda os discípulos ir para a Galileia. Imagine o coração deles. O mestre estava com a gente, o mestre estava próximo. Agora, o mestre foi sepultado. As mulheres disseram que apareceu 2 varões lá, 2 anjos, e disseram: por que procura o vivo entre os mortos? E as mulheres falaram: agora elas manda meus irmãos irem para a Galileia. Eu gosto dessa expressão. Jesus fala para aquelas mulheres: manda meus irmãos irem para a Galileia. E quando eles chegam lá na Galileia, diz assim, versículo 16: e os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Sempre vai haver pessoas que duvidam de algo, principalmente da esfera espiritual. Mas a gente, Igreja de Cristo, precisa entender a esfera física, aquilo que é físico, mas não podemos deixar de lado aquilo que é espiritual. Porque a noiva, ela é um organismo vivo. A noiva é conduzida pelo Espírito Santo até a consumação dos séculos. Quem é noiva aí pode adorar aí no teu cantinho, do jeito que você se sentir bem, adore, porque você é noiva, meu querido. Você não perde a salvação. O texto diz que a instrução foi essa. Eu gosto dessa instrução. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Opa! A autoridade é de Cristo. A autoridade é do Senhor. Por maior que seja a posição do homem, por maior que seja a posição de alguém, ele não dá um passo à direita se não for pela vontade de Deus. Por maior que seja o poder do homem aqui na terra, a autoridade está em Cristo. Jesus, antes de ele dar a grande comissão, ele fala: olha só, eu tenho autoridade no céu e na terra. E ele continua dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês para sempre, até os confins da terra. Essa foi uma das instruções que Jesus deu: fazei discípulos. Uma igreja conduzida, direcionada pelo Espírito Santo, ela faz discípulo. Eu lembro de uma história rápida aqui, de uma jovem que tinha 15 anos no ensino médio, 16 anos no ensino médio. Ninguém na família dela era cristã. E na escola, no ginásio, toda vez no intervalo à tarde, ela sentava com a sua colega, que era da Igreja Batista da Vitória. A colega sentava com ela debaixo daquela árvore, no intervalo da escola, e ali a colega abria a Bíblia Sagrada e ia ensinando. E todo dia ela vinha com um questionamento, com uma pergunta, e todo dia aquela amiga lia a palavra. Hoje as duas já estão casadas, hoje as duas já têm filhos, e as duas estão na presença do Senhor. Essa é a obra de Deus, essa é a obra do Senhor. Isso é o que o Senhor ensinou os discípulos, está sobre a igreja. O Estado não tem essa autoridade, o prefeito não tem essa autoridade. Aleluia, eu estou sentindo Deus nesse lugar. Aleluia, eu estou sentindo o Senhor nesse lugar. Quantos estão sentindo o Espírito Santo? Diga amém. Nenhuma autoridade na terra tem essa missão. Somente você, nós temos essa incumbência, essa missão de discipular, de ensinar na faculdade, de ensinar na escola, de ensinar no trabalho. Talvez alguém quer ir lá para um outro país fazer missões, mas a gente sabe que tem aquele que coopera, aquele que ora e aquele que vai. Talvez você não vai lá para outro país, mas lá na faculdade é o teu campo missionário. Aqui na sua comunidade é o seu campo missionário. Jesus diz: fazei discípulos, ensinar a seguir Jesus. Outra coisa que eu quero aqui, para terminar esse primeiro tópico aqui, ele diz: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Oh, meu amado, oh, minha querida, por que você está chorando? Por que você está preocupada? O Espírito Santo trouxe esses simples homens aqui, esse servo aqui, para dizer para você: você não está sozinha, você não está sozinho. Igreja de Cristo, talvez não tenha um pastor aqui, mas o sumo pastor, o Espírito Santo, Jesus, ele conduz essa denominação, ele conduz essa igreja. Tudo está acontecendo de acordo com a vontade do Senhor Jesus, amém? É só crer,
É só crer. Estarei convosco todos os dias. Está dirigindo o seu carro, alguém te fecha, vem, alguém assalta o carro na frente. Fica orando. Fique em oração, você não temas. Você não está sozinho. Primeiro ponto aqui que a gente aprende nesse texto, que a mensagem foi a grande comissão. A mensagem que o Senhor Jesus Cristo dá para os seus discípulos foi a grande comissão. Agora, voltando para Atos dos Apóstolos, volte aí no versículo 13, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis, de que estava vivo, e apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Tem mais duas coisas aqui importantes para a gente aprender, que eu aprendi e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, a gente vê aqui que Lucas resume toda a paixão de Cristo, ele resume sofrimento, na palavra sofrimento. Ele diz aqui, depois do seu sofrimento. Interessante que lá, se você for no Evangelho de Lucas, você vai ver toda a descrição de tudo que Jesus passou. E resumindo, não quer dizer que não tenha muita importância aqui. Aí ele diz aqui, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então, como eu disse, nesse espaço de 40 dias, Jesus apareceu para muitas pessoas, para muitos irmãos, melhor dizendo, e dentre essas aparições eu separei uma aparição aqui que a gente vai aprender. Lucas 24, Evangelho de Lucas 24, versículo 13. Eu vou narrando aqui e você vai acompanhando. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Jesus Cristo ressuscita. Eu estou com a minha garganta seca, irmão. Só um momentinho. Está secando aqui, eu vou beber um pouquinho dessa água. Estou vendo essa garrafa suadinha aqui. Obrigado, irmão, trouxe. Vamos. Dentre as aparições de Cristo, eu vou citar aqui para os irmãos, os 2 discípulos a caminho de Emaús. Gente, que coisa linda essa história. Quantos aqui já leram? É lindo, né? Meu Deus. Não tem como não chorar. Tem hinos aí antigos, né? 2 discípulos a caminho de Emaús iam falando. É muito antigo, né, irmão? Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Qual outro? Não tem mais no moderno, não tem mais. É porque eu estou um pouco desatualizado de música, mas a gente arranha um pouquinho. Mas vamos à palavra de Deus aqui. E os 2 discípulos, eles estão caminhando. Diz a palavra de Deus que eles estão indo. Alguns se atrevem a dizer que a tristeza estava no seu rosto. Mas eles estão voltando de Jerusalém para Emaús. E no caminho, quem aparece? Jesus. E Jesus se aproxima daqueles 2 discípulos. É muito linda essa história. Jesus aproxima daqueles 2 discípulos e eles estão conversando, debatendo e não percebem. Às vezes acontece isso com a gente, irmão. Uma aplicação aqui. Às vezes coisas espirituais estão acontecendo à nossa volta e a gente não consegue entender. Muitas vezes é porque Deus não permitiu. Mas algumas vezes é por falta de ligação. É por falta de oração. Por falta de estar ligado com Deus. Como diz Abacuque na torre de vigia. Mas olha só, Jesus aproxima-se. E eles continuam conversando. Aí talvez no pensamento deles, um intruso pergunta, o que vocês estão conversando? E eles falam, eles param, diz o texto que eles param, você vê, e olham para Jesus, e Lucas faz questão de registrar, o seu rosto estavam entristecidos. O rosto deles estava entristecido, ou seja, a gente pesquisando um pouco, a gente entende o original, o significado da palavra era, o rosto deles estava inflexível. Estava tão triste, inflexível, não tinha como dar um sorriso. Estava inflexível, estava escuro o rosto deles. Porque seus corações estavam entristecidos. Jesus fala, o que vocês estão conversando? E eles falam, rapaz, porventura você é algum viajante que você não tem ouvido acerca do que aconteceu de Jesus, um varão poderoso em obras e palavras, aleluia, que foi morto, pego pelas autoridades
e morreu. E ele dizia que iria ressuscitar ao terceiro dia, mas até agora nada. Ô, meu irmão, faço uma aplicação para você. Fica calmo. Descansa no Senhor, vai agindo, vai trabalhando, vai pesquisando, vai conquistando, mas espera no Senhor. O Senhor está no controle. Aqueles discípulos até terceiro dia, e nada. E diz o texto da palavra de Deus que Jesus dá um curso para eles. O Antigo Testamento era a Bíblia usada, e ele dá um curso de Moisés e explica todas as escrituras, profecias acerca do Messias. Mas Jesus fala assim: ô rapaz, vocês são tarde aí de coração e entendimento. E Jesus vai explicando, e quando vai chegando perto da aldeia, provas indiscutíveis que Jesus estava vivo. Vamos para a gente não esquecer. Provas indiscutíveis, que Lucas falou em Atos, aqui, livro histórico. Vamos lá. E ele diz assim mesmo, vai falando, e quando vai chegando à aldeia, Jesus fala assim: eu vou direto, nas minhas palavras, o Alex, e vocês podem entrar na casinha de vocês. E eles falam: não, continua conosco. E Jesus entra. Quando Jesus chega na casa, eles pegam o pão. E quando Jesus vai partir o pão, eles reconhecem que era Jesus. Talvez eles viram a marca na mão. Talvez foi a forma de partir o pão. Talvez foi a oração, dando graças a Deus. Importante a gente frisar algo interessante. Que esses discípulos não eram dos 12, mas eram discípulos. E o discípulo, ele copia. Ele é semelhante. Ele busca ser igual a Jesus. Independente da função, independente do ministério, seja no teclado, seja na palavra, seja no evangelismo, seja em missões. O discípulo observa, aprende e segue. E eu aprendo aqui com esses dois discípulos que quando Jesus parte o pão, eles reconhecem aquele era Jesus. E quando eles reconhecem Jesus, some dali. E de repente os dois procuram, não acham mais Jesus. Aí esse aqui mexe também comigo. Esse texto é maravilhoso. Aí eles olham um para o outro e falam: rapaz, você viu? Porventura, você lembra? Que quando nós caminhávamos de Jerusalém para Emaús, porventura quando ele pregava, quando ele falava, porventura não ardia o nosso coração? O que esses homens estão falando, não estão falando do órgão coração, não. Não, estão falando de sentimento, de alma. Quando a gente ouve, quando a gente lê Bíblia, nossa alma esquenta. Oh, meu Deus. Sabe o que é isso? É ânimo para mais um dia de caminhada. É ânimo para mais um ano de labuta. É ânimo para mais um dia, pelejando. É ânimo para mais um ano no ministério de louvor. É ânimo para mais um ano ali como secretário. É mais um ano trabalhando. É mais um ano como servo. Talvez você esteja achando: eu estou lá no último banco, irmão Alex. E aí? Você é servo? Conheça. Entenda o que o Espírito Santo está falando conosco. Ele diz: o nosso coração ardia. A ideia que a gente tem de coração arder, ô Jesus, sem unha é a bênção. A ideia que a gente tem de coração arder é como inflamar, acender. Vocês lembram? No versículo 17 lá, do 24, 17, diz que eles estavam com o rosto entristecidos, tristes. Mas depois que eles ouvem a palavra, depois que eles ouvem a mensagem, depois que eles reconhecem Jesus, eles são inflamados de ânimo para mais uma caminhada. É isso que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Está falando comigo também. A boca mais próxima do meu ouvido é minha. O Espírito Santo está usando esse servo para falar conosco. Opa, vai para a palavra, vai para a oração. Não tenta ser do seu jeito, não. Pergunta primeiro o mestre. Procura conhecê-lo. A revelação para a gente é a palavra. O Espírito Santo, todo crente regenerado tem iluminação. Não entendo, irmão Alex. Preciso fazer uma faculdade teológica? Se você quiser, se você tiver o chamado, vai. Mas se você não tiver, se você não quiser, abre a Bíblia. Dobra o seu joelho. O reino de Deus é simples. Dobra o seu joelho, ora. E o Senhor estará falando com você.
Eu aprendo aqui que eles foram inflamados. Eles voltaram e anunciaram os apóstolos. Voltando para o texto de Atos, versículo 9 agora. Versículo 9 diz assim: e tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Irmãos, aqui tem algo mais para a gente, que eu aprendi e eu compartilho com vocês. Lá no Evangelho, Lucas, ele narra a ascensão. E na ascensão, Lucas narrando, ele escreve que quando Jesus é assunto ao céu, eles ficam maravilhados, eles ficam felizes. Lucas faz questão de enfatizar a alegria no coração dos discípulos. Já aqui em Atos, não. Em Atos, você pode perceber que até o versículo 11, Lucas frisa no olhar. Lucas enfatiza o olhar daqueles homens para o mestre subindo. Era o olhar, talvez, de tristeza, mas o olhar, porque através do olhar, a gente conhece muitas coisas. Aconteceu. A menina saiu do colégio com a máscara. Aí a mãe, ao recebê-la do lado de fora da escola, olhou nos olhos dela e perguntou: minha filha, o que foi? E a menina começou a chorar. Tinha acontecido algo no colégio. Lucas frisa no olhar, porque o olhar deles para Cristo é um olhar de satisfação em ver, ele não morreu. Ele não ficou sepultado. Ele não ficou naquele sepulcro, mas ele está vivo. Interessante a gente perceber também que tem uma familiaridade aqui desses 2 varões que aparecem, que vão aparecer no versículo 11, os 2 anjos. Vocês lembram? Quando as mulheres chegam de madrugada com especiarias para embalsamar o corpo do mestre, elas veem o túmulo, a pedra removida. E elas ficam preocupadas: cadê o corpo do mestre? E aqueles 2 varões dizem: por que vocês procuram o morto, ou seja, o vivo entre os mortos? Ele não morreu, ou seja, ele não está morto, ele ressuscitou. Você pode repetir comigo? Diga: ele não está morto. Diga: ele ressuscitou. E quando a gente toma posse, coloca isso no nosso sentimento, no nosso coração, que Cristo está vivo, isso fortalece a igreja, isso restaura a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo você que é crente, você que veio aqui, você que está me vendo aí pelas mídias sociais. Não desista, meu amado, você não está sozinho, minha amada. Jesus Cristo está vivo, conduzindo a sua igreja, conduzindo a história, conduzindo a conjuntura, o cenário, tudo que está acontecendo na nossa história. Ficamos preocupados com a doença, com o vírus. Temos que fazer a nossa parte de higienização, máscara. Mas, meu querido, não entre em desespero. Fique ligado. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Porque se olhar para o homem, para alguns homens, vai desanimar. Se olhar para as circunstâncias, às vezes, que não dizem muita coisa boa, vai desanimar. Olhe para o Senhor. Olhe para Cristo. Eu aprendo aqui, nesse versículo aqui, que o olhar é o olhar daqueles que estavam felizes, radiante, porque o seu mestre, o seu Senhor, que em todo o seu ministério pregou sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, ele agora ressuscitou, ele está vivo. Interessante que a questão da pregação do reino de Deus, muitos discípulos não entendiam, queriam um reino político, queriam uma restauração política, e ela era espiritual, porque o reino de Deus é a soberania de Cristo nos nossos corações. Tem Cristo aí no seu coração, Cristo está reinando no seu e no meu coração, aí está o reino de Deus. Onde esse reino chega, tem evangelização, tem missão, tem pregação, tem bom testemunho, tem exemplo de vida, tem almas se rendendo aos pés do Senhor.
texto diz aqui agora no versículo 11, diz assim, que após aparecer os anjos, ele diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Pergunta. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Os anjos não vieram trazer novidade. Os anjos vieram apenas confirmar a revelação de que o Messias está vivo, e da mesma forma como eles viram ele subir, olha só o alinhamento, o nivelamento, ele vai descer para buscar a sua igreja. Essa mensagem traz uma esperança para a gente, irmãos. Essa mensagem traz uma esperança para perseverar. Quando a luta ficar difícil na sua casa, no seu trabalho, na sua vida secular, ou até mesmo dentro da igreja, olhe para Cristo. Ele está vivo e Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará. Você faz parte da igreja de Cristo na terra. Você faz parte do povo que vai morar no céu. Não deixe que nada abale a sua fé. Não deixe que a tristeza tome o seu coração. Não deixe que o desânimo bata na sua porta. Mas levante a cabeça nessa noite e pronuncie bem alto no seu coração: não temas, não temerei, Jesus está vivo. Meu Deus, que lindo, né, a palavra do Senhor. Eu aprendo aqui que Ele voltará. E o apóstolo Paulo, falando sobre a volta de Cristo, lá em Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele dá uma orientação, uma palavra de ânimo para os crentes daquela igreja. Nessa palavra de ânimo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, tinha uma dúvida os irmãos. E os crentes que morreram? O que vai acontecer? No arrebatamento, eles vão primeiro, quem vai primeiro vai ser algo parcial. Um vai primeiro do que o outro, quem vai, quem fica. E Paulo orienta, versículo 16, de primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem, o brado de Deus, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras. Não vai haver parcialidade. No arrebatamento, na vinda de Cristo, nós iremos subir. Todos, com eles, diz o texto, com eles iremos subir. E outra coisa, um consolo aqui para a gente, para a igreja de Cristo. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Às vezes a gente acha dura a vida aqui, né? Acha dura. A gente tem disposição para trabalhar, a gente acorda de madrugada, vai e trabalha, consagra o jejum, vai para o trabalho, trabalha com amor, porque a gente honra a Deus com o nosso trabalho, vai, né, trabalhando, é honroso isso, é maravilhoso trabalhar. Os irmãos que estão desempregados, continue orando, Deus vai te dar vitória. Mas aqueles que estão trabalhando, glorifica a Deus pela porta de emprego todo dia. Todo dia no trabalho, quando a gente vai orar, antes de ir para a área onde a gente trabalha, a gente faz ali uma reunião de segurança e a gente ora. E quando é me dada a oportunidade, eu agradeço a Deus, irmãos, pela porta de emprego, pelo ar que respiro. Ou você já agradeceu hoje por esse ar que você está respirando? Agradeça a Deus, glorifica. Estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está ruim, está difícil às vezes, a luta vem, mas estaremos, a palavra de esperança é essa, estaremos para sempre com o Senhor no céu. Aí o texto continua dizendo, versículo 17, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora vem aqui o versículo 18, console-se uns aos outros com esta palavra, com estas palavras. Na verdade, o que nós devemos fazer
como servos do Senhor, é encorajar. É difícil. Às vezes tem lugar que não dá para você abraçar o irmão, mas quando der um parente, e você vê que o negócio está difícil para ele, encoraja. Estaremos para sempre com o Mestre. Não temas, Jesus está vivo. E Ele está vivo é sinal de que a obra continua, igreja. De que Ele continua trabalhando, como o diabo olhou, o adversário olhou, achando que Ele estava morrendo, sangrando naquela cruz, dizendo, já era esse. No terceiro dia Ele ressuscitou. Depois Ele foi assunto ao céu. Apareceu para os discípulos, como nós lemos. Foi assunto ao céu. E a promessa é de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Quantos creem que Jesus está aqui? Diga glória a Jesus. Deus está nesse lugar. Vamos adorar Jesus em tua presença. Fique de pé, por favor. Vocês, vamos adorar. Posso ajudar vocês? Ajudar não, ser ajudado, né? Meu Deus, ajudar aqui. Isso, ótimo. Isso. Só pra te adorar, adore de coração e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só pra te adorar, só pra te adorar. Estamos aqui para te adorar, ó Senhor, E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. estamos nós aqui, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aleluia! Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o
Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Continua tocando bem baixinho. Finalizando a mensagem. Aleluia. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E a noiva de Cristo continua adorando. Se você que está aqui ainda, eu não conheço todos aqui, mas se você ainda não teve encontro com Cristo, essa é a oportunidade desse Cristo que está vivo fazer parte da sua história, fazer parte da sua vida. Todos aqui são cristãos? Levante as mãos, todos que são cristãos aqui já reconheceram Jesus? Deixa eu ver isso, fica com a mão. Pode abaixar, por favor. Se você está aqui nos visitando, ainda não recebeu, não aceitou Jesus como único suficiente Salvador. Ah, irmão Alex, eu vou ter que tirar isso, vou ter que tirar aquilo, vou ter que tirar isso, vou ter que seguir um ritual, vou ter que fazer aquilo. Não, você vai entregar sua vida a Cristo. E o Espírito Santo vai te selar. E Ele vai lhe capacitar a vencer a carne, a vencer o pecado, a vencer o mundo. Você vai ser uma mulher de Deus. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser noiva de Cristo. Tem alguém aqui que queira aceitar Cristo como o único suficiente Salvador? Amém. Se você decidir até chegar em casa, dobre o seu joelho em casa e fala: Jesus, eu te aceito. Porque eu aceitei a Jesus no ano de 1996, no meio fio, na virada do ano novo para o 1º de janeiro. Sozinho ali, tinha um pregado e eu aceitei Jesus. Se você sair da igreja e sentir o toque do Espírito Santo, lá na sua casa, dobra o joelho, receba Jesus, depois vem aqui à igreja. Amém? Eu agradeço, pode sentar por favor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que dê o irmão dirigente. Mais uma vez, cora. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que essa seja a nossa vontade. A partir de hoje, se não era até hoje, ou que continue sendo a partir de hoje. Que nós possamos ter uma semana abençoada. Pedi ao pastor que volte aqui para orar, eu tinha falado com ele, mas não fui bem claro. Mas que vocês possam se tornar instrumento de bênção do Senhor. Honrar o sacrifício de Cristo por nós e fazer a coisa acontecer. A programação da semana é só colocada nos grupos sociais, a gente já sabe como é que funciona, não é? Tem as programações fixas, nós temos o ensaio do coro, nós temos os embaixadores, temos as mensageiras, já sabem os horários, mas que vocês acompanhem pelas redes os processos que nós temos, tá bom? Pastor, ora então, entregando essa programação e abençoando essa igreja durante a semana. Oremos, feche os seus olhos. Soberano e majestoso Deus, te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade maravilhosa. Meu coração está alegre nessa noite, porque eu conheci mais um povo que vai morar no céu. Muito obrigado, Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada departamento dessa denominação, que o Senhor esteja à frente, conduzindo a liderança, conduzindo os liderados. Pai amado, que seja tudo por meio do Espírito Santo, toda a direção, toda a parte espiritual. Ó Deus, toma essa igreja em Tuas mãos, que o Senhor continue abençoando grandemente tudo que está acontecendo, aquilo que nós não podemos ver, Pai amado, com os olhos físicos dizendo, mas na área espiritual está tudo no seu controle. Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo, seja com essa igreja hoje para todos sempre. Todos digam amém.
está terminado. Olha só, vá em paz, não deixe de usar álcool, se proteja, previna-se, tá, irmão? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, Pai. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim.